Ok. Vamos Tá. lá, então. Volta ao quadro lá, que aí eu dou uma rápida Fala da pele, recolocada. tá? Tá? É, isso. Então, observem que em volta do sistema, qualquer ser é um sistema. E todo ser tem uma pele, tem algo que delimita frente a todos os outros seres. Só para ter ideia, o nosso corpo tem trilhões de células. Não é pouco, não. Tá? Nós temos trilhões de células que compõem esse organismo. Cada célula microscópica tem uma pele que a protege, tá? E ela abre ou não a entrada, conforme o feedback, o controle, o comando regulador que cerca e observa o que vai entrar. Se interessa, abre a porta. Se não interessa, fecha a porta. Tá? Quando não tem, no nível consciente humano, quando as pessoas não aprenderam a olhar o que serve ou não serve, essa porta fica meio bagunçada. E aqui entra um dos pontos chaves de qualquer processo de cultivo, tá? Inclusive de mentoria. Levar as pessoas a desenvolver um olhar mais claro, mais atento a tudo o que entra. Depois, observar como é que está organizado o interior. De modo geral, nós não recebemos conscientemente tudo o que entrou no interior. Tá? Então, organiza isso. E observa o que sai e direciona para onde eu quero direcionar isso. Tá? E com isso eu cuido para que haja um processo evolutivo a favor da vida e que eu possa abrir mão de tudo que não serve. Tá? Esse é o trabalho do feedback regulador. Falando em sistema, o que interessa assim, mais para a gente agora é essa pele. Que a pele que é a segurança. A pele é que delimita. Cada um de nós tem uma pele. Temos a pele física, biológica, tá? Tá aqui a minha pele, mas eu tenho uma pele mental, onde eu aceito ou não, a nível até onde eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência da minha mente, eu estou com ela aberta e posso ser invadido a qualquer hora, tá? Posso ser manipulado a qualquer hora também, tá? E se eu não tenho noção da saída, eu posso estar invadindo o espaço dos outros, não respeitando a delimitação de outros, invado, forço a entrada na pele de outro. Isso pode valer para casal, pode valer para filhos, pode valer para amigos, no mercado, na empresa, no governo, etc. Né? Até quando se fala poder executivo, judiciário e tal. Porque os três seriam delimitações de poder. Quando há invasão de um sobre o outro, desequilibra o processo político que a gente está, nesse momento, assistindo isso de uma forma muito séria. Tá? É falta de consciência. Aqui tem um ponto que eu acho interessante a gente colocar. Por exemplo, como que acontece essa delimitação? Como que é essa minha pele? Se eu tenho algo que é perigoso, se eu estou correndo risco, a minha delimitação é rígida. Então, ela se torna, ela fica fixada, ela fica rígida, ela fica tensa, ela fica dura. Agora, se eu tenho troca com outros sistemas, que não é algo perigoso, a delimitação ela é mais maleável. Ela não precisa ser tão rígida. Tá?
Então, é interessante porque isso tem a ver, tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando, que é o desafio da segurança, né? Então, se eu tenho algo perigoso, aquilo fica mais rígido. Se eu tenho algo que é só uma troca, que eu não vejo perigo, fica mais maleável. E é assim desde a célula no nosso corpo, né? Quando é muito maleável ou maleável demais, às vezes se deixa invadir muito fácil. Então, existe um meio termo entre uma rigidez e a maleabilidade. Por exemplo, mentalmente, uma pessoa rígida de princípios de princípios morais, de princípios éticos, de tradição, é difícil mexer com ela. Ela tenta impor a sua forma e se torna facilmente invasiva, mas não suficientemente aberta para evoluir. Por outro lado, uma pessoa totalmente aberta, que não tem consciência de delimitação, ela é invadida, vai na televisão, é isso, aquilo e tal, invade e começa a manipular a pessoa e levar a pessoa para interesses que não atendem às necessidades próprias dele e do seu meio. Tá? Esse é o sentido também de maleabilidade. E é interessante a gente observar que a delimitação, é saber delimitar, que traz segurança, né? E a segurança, ela começa pelo autoconhecimento. Então, veja como é importante a gente saber se conhecer, né? É importante eu ter clareza daquilo que eu quero. Por exemplo, num relacionamento a dois, eu tenho que ter opções claras, eu tenho que ter clareza daquilo que eu quero. Aí eu sei delimitar. Eu sei, se eu tenho clareza, eu sei negociar. Isso vai até aqui, isso vai até lá, isso vai. Agora, se eu não tenho clareza, se eu não sei o que eu quero, imagina que fica uma bagunça. Né? E esta bagunça traz insegurança. E tem o observador, o feedback. Às vezes, eu acabo invadindo o espaço da Maria Luísa. Ela tem alguma forma de reação. Se é consciente, ela reconduz, reorienta. Mas ela também tem mecanismos inconscientes de defesa. Assim como quando ela, às vezes, invade o meu espaço, eu também trago comigo, dentro daquele meu miolo, muita coisa que não está totalmente sob meu comando. E aí eu, às vezes, me desequilibro. Aí é o momento em que ela é a minha mentora. Quer dizer, naquele momento, ou se envolve. Ela também pode esquentar a cabeça, eu também. Então, há um momento de mútua invasão. E isso traz o quê? Dor, sofrimento, tá? Distanciamento. Aí, daqui a pouco, você tem que... Opa, alguma coisa entrou em desordem aqui. Vamos olhar. Eu não vou tentar corrigi-la. Aliás, não consigo. E ela não vai tentar me corrigir. Também não tem jeito. Cada um vai ter que descobrir como é que se conduziu o autoconhecimento para poder reequilibrar a relação. Isso numa relação... Relação com filhos, a mesma coisa. Aliás, aqui é um problema seríssimo que está sendo muito discutido hoje, tá? É o problema a dificuldade dos pais delimitar campo com seus filhos. Os pais têm, às vezes, há uma pressão social muito grande, que os pais não podem ser autoritários, que não sei o quê, tem que respeitar os filhos, e perdem o valor do não, tá? O valor do sim, senhor. O valor do não, senhor, isso aqui não pode. Aqui em casa, não. Tá? Esse tipo, uma educação delimitadora, que respeita os limites do grupo, os limites um do outro e os próprios limites. Tá? A criança aprender a se auto-organizar. Tá?
Isso também é um trabalho pedagógico de pais, sem dúvida, pai e mãe, cada um a seu jeito, e, eventualmente, de escola e tudo mais. Agora, quando isso não acontece em família, vai acontecer o que tem acontecido em muitas escolas, de professores estão sendo apedrejados. Eles têm medo. Tem medo. O professor tem medo de entrar em sala de aula, tá? Está apavorado, porque ele pode ser agredido. Por quem? Por crianças ou jovens que não aprenderam a delimitar espaço, a respeitar o espaço dos outros, a ir até onde dá. Então, essa disfunção no processo educativo provoca terríveis coisas dentro de uma sociedade e nós estamos assistindo isso. Passamos de uma sociedade, às vezes, extremamente rígida, tá? Demasiadamente invasiva, dando pouco espaço de autopercepção das crianças, tudo estava regrado, tudo. Passamos para outro extremo, que é a perda da noção de limites. Tá? Isso gera o quê? Gera um processo de insegurança, gera medo. As crianças entram com medo uma das outras, porque assim como elas não respeitam o professor, não é só, elas criam bandos, mas dentro do bando é quebra-pau, todo mundo tem medo. O bullying é normal quando não há uma educação de delimitação. Então, tudo isso está gerando uma sociedade extremamente medrosa, insegura. Tá? E é lá na raiz que começa, tá? É onde se aprende. Né? Eu vou propor agora, vamos fazer um exercício. Eu gostaria de ver até que ponto vocês entenderam essa delimitação, que esse ponto é importante. Então, eu pediria assim, vamos nos observar. Observe-se, tá? Observe-se e perceba o quanto você se sente seguro. Sentir-se seguro é sentir alegria, é sentir felicidade, é sentir leveza, é sentir... Né? E observe-se o quanto você se sente inseguro. Então, eu gostaria, assim, né, da gente... Podem abrir os microfones e vamos dizer em que eu me sinto seguro, em que eu me sinto inseguro, tá? E aí? Quer colocar alguma coisa, Armando? Estou pensando aqui, eu acho que a gente tem, nos vários aspectos da vida, a gente tem situações em que você tem segurança e insegurança, né? Eu quero ver se eu vou colocar assim na minha vida pessoal, enquanto pessoa, vou separar do profissional, vou separar de todas as coisas. Eu me sinto seguro com relação ao que eu sinto com relação à minha família e às pessoas que me cercam, tá? Mas, por outro lado, eu me sinto inseguro pelas questões externas que podem vir para mim. Né? Por exemplo, nessa questão da pandemia, eu saí na rua porque eu tenho 66 anos e, de repente, ficar doente. E eu sou uma pessoa do risco. Então, estou inseguro com isso. Quer dizer, para que lado a nossa sociedade vai entrar e com o respeito com as pessoas que são mais velhas. Então, essa é a minha contribuição pessoal. Com a minha família, tudo bem, segurança, como é que está. Apesar de todos os problemas que pode ter, eu me sinto muito bem, porque eu estou seguro do que estou sentindo com relação a eles e percebo também com relação a mim. Agora, com relação à sociedade, o que está acontecendo no mundo hoje, estou inseguro e muito. Isso. Quem mais gostaria de dar um depoimento? Tadeu? Quer falar alguma coisa, Tadeu?
Abre teu aí. Isso. Então, eu tenho um depoimento um pouco parecido com o do Armando. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum aí em relação à idade, família. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, sim. Tá. Muito bom. Então, eu estou vivendo uma situação nova na minha vida, estou sozinho, viúvo, então é uma situação que sim, me deixa com alguma frequência assim inseguro nesse sentido até, pô, eu não. E se me acontecer alguma coisa, né? Eu chamo o vizinho, eu chamo, o que eu faço? Mas dentro do teu território, onde você está assim a gente se sente relativamente seguro, mas é parecido com o que o Armando coloca aí. Se bem que essa semana foi revogado aqui no município, agora eu posso entrar no shopping, posso entrar nas lojas. A gente viveu uma situação aí de não poder, de ter que chegar na frente da loja lá, perguntar para o atendente lá o que você precisa, ele ia lá procurar na prateleira e trazia dentro de uma cesta para você escolher. Até isso a gente viveu aqui. Então passou. Agora estou todo orgulhoso entrando na loja. Eu arrumo qualquer pretexto para ir na loja comprar alguma coisinha, nem que seja um parafuso. Aí eu entro, agora eu posso ir. Mas, enfim, ontem vivi uma situação, eu passei um dia que eu não estava bem ontem, e aí eu tive que socorrer emocionalmente o meu filho, o Rafael, que estava pior que eu. E aí, numa situação dessa, a gente, como pai, se supera, né, Armando? Ah, Aquilo que, aquilo que de repente poderia ser uma situação de problema para nós, mas quando um filho precisa da gente, é como se viesse de tem sempre um poço de reserva lá de energia, de vitalidade quando a gente precisa. Então, aí foi bacana, tivemos uma conversa muito interessante, foi aniversário dele ontem. Ele está vivendo alguma dificuldade de relacionamento com a esposa e tal, e felizmente ele chegou em casa, ela tinha feito a maior surpresa para eles, festa, bolo, vela, foi muito bacana, assim. que bom, né? Que bom. Então, eu acho que a gente nunca está totalmente seguro, nunca está, a gente oscila, né? Tem momentos que você se sente numa situação, outras você precisa se superar. Uhum. Então, eu também estou me dedicando a um projeto meu. Tem dias que rende pouco, e nesses últimos dias rendeu um pouco mais, até por uma questão de disciplina, aquele tipo assim de fechar Facebook, fechar tudo que é mídia, fechar tudo que é para você se forçar a ter a disciplina de dedicar o tempo. Não, agora, hoje eu vou dedicar meu tempo ao meu trabalho, que nada vai me interromper, né? Então, a gente está sendo obrigado a tomar esse tipo de atitude para ter a disciplina necessária para fazer. Mas, enfim, aí são outros 500. Mas eu acho que o meu depoimento aí tem um pouco a ver com o que o Armando comentou. A gente está muito inseguro em relação a essa, essa, essa contingência, né, social, política, econômica que a gente está vivendo aí. Hoje eu justamente escrevi sobre isso, né, num texto aí que chamam de tal do mundo VUCA, né, que é um mundo que está em permanente
enfim, É um mundo volátil, inseguro. volátil, né? Só que isso é um termo do exército americano de 10 ou 15 anos atrás, então parece que eles aproveitam o contexto agora para trazer tudo que é esqueleto que estava escondido no armário. Por que eles trazem agora nesse contexto aí? Parece que é para aterrorizar ainda mais as pessoas, né? Foi sobre isso que eu escrevi hoje. Então, caramba, as pessoas estão com... Quem tem uma loja está com medo de abrir a loja. Aqui no município, o prefeito tinha decretado fechamento, lockdown total para quem tem mais de 65 anos. Então, isso gera um clima muito ruim e eu acho assim que nós vamos custar para superar isso como sociedade, não vai ser fácil. Nós estamos vendo que a insegurança ela é provocada pelo medo. Sim. Né? Se eu quero gerar insegurança, eu provoco um medo nas pessoas. E o medo começa com o quê? Começa com a ansiedade. Né? A ansiedade, o que é? É a antecipação de algo. Então, eu fico pensando, né? O que vai ser? Como será? Isso me provoca ansiedade. A ansiedade provoca medo e o medo é que provoca a insegurança. Tá? Então, este é o caminho. Este é assim que acontece. Eu queria comentar do que o Tadeu colocou, né? Momento que eu vou ter disciplina. É momento em que eu torno mais rígida a minha delimitação. Eu delimito o campo frente a outras coisas, só que conscientemente, tá? E há momentos que eu relaxo, que eu abro, vou para o shopping, né? Vou comprar um parafuso, né? Que seja, eu estou abrindo, tornando mais solto, mais maleável. Posso ser invadido, sim, não é? Aí, um pouco na linha do que o Armando também colocou. O grande problema é que a campanha que está existindo em termos do Covid é todo de faixa externa, de cuidar de fora para dentro. E as pessoas não são trabalhadas, não são educadas, não há... Por exemplo, a televisão só aterroriza muito mais. Ela não está sendo educadora para as pessoas aprenderem a se cuidar. Por exemplo, uma alimentação mais adequada. Tá? Agora estão lá os filhos junto dos pais querendo doce, cada vez mais doce, mais isso, mais aquilo, e tal, e aterrorizando os pais, tá? Que não sabem, às vezes, colocar limites, porque isso não está sendo dito. Tá? Uma alimentação mais adequada, um sentido de espiritualidade mais profunda, não se toca mais nisso. Pelo contrário, os meios de comunicação estão bagunçando a cabeça das pessoas ou até, como é que se fala, estão levando as pessoas a olharem tudo quanto é espiritualidade com deboche. Tá? Então, esse trabalho interior de segurança pessoal é que não. É usar máscara, não pode isso, não pode. Tudo pode, não pode, não pode, não pode. Mas e o cuidado pessoal, uma alimentação mais adequada, etc. Nisso não se trabalha. Beber água, né? Segurança interior, tá? Nisso quase não se trabalha. É todo. Por quê? Dá a impressão de haver uma intenção de provocar insegurança, porque vai tornando as pessoas vulneráveis. É verdade. Projetos que não atendem ao bem-estar da população, atendem a interesses reduzidos, a jogos. Né? Isso, quem vai trabalhar muito isso vai ser o Valdemar na outra quinta-feira, dia 24. Ele trabalha muito
esse aspecto de manipulação e de como, que tipo de resistência interior há que gerar, tá? Nas pessoas. Vamos fazer um brainstorming. Nós temos medo de quê? Eu tenho medo do futuro? Tenho. Abram os microfones e vamos fazer um brainstorm. Eu tenho medo de ficar doente? Que mais eu tenho medo? Vamos falar. Faltar dinheiro. Faltar dinheiro. Isso. Que mais? Do autorreconhecimento. Do autorreconhecimento. Isso. Que mais? E de ser reconhecido. Isso. Perfeito. De ficar desempregado hoje, muita gente. Né? Ou desempregado, ou a função que ele sabia exercer tão bem, de repente não tem mais sentido no novo modelo social. Ele se sente superado, ele se sente em disfunção. E é um hábil funcionário em determinado campo que praticamente está deixando de existir. Então, isso mexe muito com a autoimagem dele. Ele se torna um desnecessário social, né? Inclusive, isso afeta, quando esse desnecessário afeta também a família. Tá? Que mais eu tenho medo? Será que eu tenho medo de ser rejeitado? Com certeza. Você sabe, posso falar? Deve. Eu já tive muito medo de ser rejeitada, sabia? E aí, eu venho num processo, desde que eu conheci o Holos, né, a metodologia, tudo, eu fui me aprofundando cada vez mais num processo de autoconhecimento. E eu percebi, como isso você estava falando de segurança, insegurança, no começo foi difícil para eu conseguir, no que eu tenho, depois foi ficando claro, onde eu me sinto seguro. E esse é um dos pontos que eu venho tendo muito mais tranquilidade. A partir do momento dessa viagem interior, para mim tem sido assim uma descoberta muito bacana. Isso tem me dado muita segurança, muita tranquilidade. Então, assim, eu tenho certeza que eu não vou ser uma unanimidade. Ninguém é uma unanimidade. Então, com certeza, alguns vão me aceitar muito bem e outros não. Mas isso é uma prerrogativa daquela pessoa. O mais importante sou eu me aceitar, eu me gostar, né? E isso te dá muita segurança, né? Não é arrogância, é bom isso ficar claro, porque assim, isso não traz nenhum sentimento de se achar melhor do que os outros, mas traz muita certeza de você não ser menos do que ninguém, sabe? E isso é o que te dá um esteio, né? Então, esse, pelo menos, graças a Deus, eu percebo que está melhorando, né? E venho trabalhando. Eu ainda quero muito trabalhar esse medo do futuro que eu ainda tenho, né? Ele é porque assim, nós estávamos falando de apego, né? Na última aula aqui com você, no último encontro. Então, como eu tenho essa dificuldade ainda em algumas coisas de abrir a mão, de soltar, isso ajuda. Então, isso tem a ver com controle, né? Uhum. E a gente sabe na metodologia, né? Isso é muito claro, a gente não controla nada. Não tem controle. Quando você tem essa necessidade de controlar um pouquinho as coisas, né? E que hoje eu percebo que foi um mecanismo de defesa lá na minha adolescência, quando eu perdi meu pai. Então, você vai se conhecendo, você vai entendendo e aos poucos as coisas vão resolvendo, né? Eu ainda tenho esse medo do futuro, sei porque ele está aí, né? Tem a ver com isso. Mas eu acho que essa viagem que eu iniciei lá atrás, né, no primeiro curso que eu fiz do Holos,
depois várias coisas, e eu venho tendo contato bastante tempo com essa metodologia, que ela é fantástica. No primeiro momento, quando eu vi, inclusive, deixa eu fazer esse parênteses, por favor, a primeira vez quando eu vi, falei, gente, esse negócio aqui é muito louco, não estou entendendo lufas, né? Falei, que coisa mais louca. Quando eu fui estudar PNL, quando eu fiz um master de PNL, eu virei para um colega meu que também tinha feito ólos, eu falei assim, você percebeu o que esse cara está falando? Foi lá numa hora que ele estava dando uma matéria. Ele falou, o que você está pensando? Eu falei, o ólos tem tudo isso. Quer dizer, esse cara está trazendo como uma novidade no ólos, isso está de uma metodologia. Percebe como isso acontece assim, assim, assim? Então, você percebe como vocês montaram uma metodologia pegando conhecimento mesmo das várias áreas, né? E que são as coisas que abrem a visão de mundo. Primeira vez que eu ouvi o termo, que hoje eu li seu material lá no blog, lá da Cosmovisão, falei, gente, o que eles estão falando, né? E assim, é fantástico, porque é exatamente isso, né? Mas você também só consegue ampliar essa visão de mundo se você amplia o conhecimento de si mesmo. Essa viagem interior, ela é fundamental, né? Isso. Então, eu só agradecimento aqui. Nossa, cai muita ficha quando eu estou com vocês. E para esse autoconhecimento, o PNL é um instrumental, porque Holos, ele é uma visão holística, tá? Quando consegue, isso eu sei que o Armando está fazendo e alguns do PNL não conseguem fazer, fazem trabalhos estanques. Não, é uma área de aprofundamento para criar, para dar mais gás, vamos dizer assim, à visão holística. É uma área mais específica, mais centrada no mundo neurológico, no mundo cerebral, tá? Aprofundando esse trabalho de autoconhecimento. Fantástico, tá? Assim como eu vou, às vezes, ter que fazer um curso também de comércio, de vendas, de economia, vou fazer um curso de psicologia, são áreas. Agora, quando eu tenho uma visão global, a visão holística, ou através de um quadro holográfico, né, que facilita, aí eu vou encaixando esses novos conhecimentos, eles vão enriquecendo, eles vão, eu diria assim, é organizar aquela caixa preta no meio. As entradas daquela caixa preta no meio, nós temos, de modo geral, muito bagunçada. PNL e outras, a psicologia, outras, ajudam a ir organizando para que eu comece a perceber o que está entrando. E organizar o que eu quero organizar desse jeito e vou dar a saída com mais consciência, né? É esse sentido, eu acho fantástico. Tá? Eu queria, se vocês me permitirem, eu queria só complementar o que falou. Sim. E acho que o Rogério, que está nos ouvindo aqui, pode até acrescentar alguma coisa. Acho que o Tadeu também, que vocês já tiveram comigo. Eu sempre digo que a PNL é uma das ferramentas possíveis para abrir. É uma das ferramentas. Ela não é uma vacina que cura qualquer problema das pessoas, tá? Então, eu costumo dizer, eu até brinco com o pessoal, tem duas coisas que a PNL nos ajuda, né? É matar a vaquinha de fora, que fica incomodando, que a gente se apega à vaquinha, joga ela no precipício, tá? E a outra é a gente agir como o cavalo em parada de 7 de setembro. Sabe como é que é, Maria? Cagando, andando, cagando e sendo aplaudido, tá? É lógico que isso é... Mas, boa, Armando, boa, Armando. A questão da vaquinha é aquela história que eu acho que já comentei com vocês, que é o mestre e o seu discípulo vão num lugar que é muito pobre e tal, joga a vaquinha no precipício. Às vezes a gente precisa jogar a nossa vaquinha no precipício. Sim, sim. E o que eu aprendi com o Holos, e
ouvindo o Renato, lendo o material, conversando com vocês, é que tem uma coisa muito maior que a gente tem que se aprofundar. E algo que me incomoda até agora, me incomoda, não é insegurança. Toda mudança, todo futuro, tudo que vai acontecer tem um gatilho. Alguns a gente percebe e muda. Isso. Outros a gente não consegue perceber porque a gente está focado naquilo lá. Então, acho que o exemplo que o Renato trouxe, mudou o emprego, mas já estava acontecendo a mudança antes. O gatilho já começou. Tá? E não tinha mais. Já foi perdendo a coisa. A questão, a gente fala, do cobrador de ônibus. Só existe hoje dentro do mercado, em algumas cidades, para não ter um grande desemprego. Mas em muitos lugares, o cobrador de ônibus já não existe mais. Acabou, não precisa mais. Mas só que já teve essa mudança. A mudança já teve o gatilho. Tá? E, de repente, a pessoa fala, eu fui pego de surpresa. Não, ela não percebeu todo o movimento que está aí. Se iniciou a mudança, ela não ocorre magicamente, ela tem sempre um processo. Qual é o nosso segredo? Qual é a minha missão? Eu acho que a maior parte das pessoas é descobrir esses gatilhos e se ajudar primeiro para se sentir bem, depois ajudar as pessoas. E nisso eu brinco com a minha mestra Maria Luísa e meu mestre Renato, que eles são pessoas que estão estudando isso para nos ajudar. Mas primeiro eles têm que sentir eles, porque senão fica como eu outro dia recebi uma proposta aí de que eu queria fazer alguma coisa na PNL, mas não podia aprofundar muito, não, tá? Porque não era para pensar muito forte. A mudança tem que acontecer, mas não pode acontecer assim muito violenta. Ou seja, eu não podia instigar nas pessoas que elas tomem consciência dos seus processos. Tinha que ser mais light. Aí eu sinto muito, passei, como diz, peguei meu chapéuzinho e falei, não é comigo. Ou eu abro a mente, ou ajudo as pessoas a refletirem, ou não ajudo. Isso. Gostei muito dessa coisa dos gatilhos, viu, Armando? Eu queria chamar a atenção de um ponto. Por que a gente tem evoluído, Maria Luísa e eu? Temos. Porque nós estamos indo além do medo. Né? Quer dizer, o medo, a insegurança faz parte da caminhada humana. A gente tem medo de errar. Exato. Tem medo de tudo. Mas, vocês vejam, hoje a gente começou a live e esqueci de gravar. Tá bom, paramos, vamos gravar de onde que eu lembrei. Mas a gente tem um medo terrível de errar. A gente tem medo. Puxa, o que os outros vão pensar de mim? Como que vai ficar a minha imagem? Como que... Né? Isso tudo não tem lógica. Né? E também tem um ponto, né? A gente trabalha como mentores há quantos anos? Há uma insegurança sempre. Até onde eu estou sendo invasivo? Até onde eu respeito a individualidade? Até onde eu estou pressionando o meu cliente para ele dar um salto? Mas até onde eu também posso ultrapassar o limite e me tornar invasivo. Então, a rigidez e a maleabilidade, né? Esse equilíbrio entre rigidez e maleabilidade, tá? Eu não posso só ser bonzinho, tudo bem, tem hora que a pessoa está esperando que ela receba uma chacoalhada para abrir espaço interior. E tem momento em que eu vou dar, vai firme que é esse o teu caminho. Não é? No trabalho de mentoria isso é constante. Então eu diria assim, a insegurança é parte de qualquer ser vivo. O tempo todo nós estamos cuidando. Nós temos que estar cuidando de nós. Nós temos que estar atento a perigos que nos envolvem. Agora, isso eu posso estar fazendo de uma forma, diria, neurótica ou de uma forma indiferente. Não dá importância às coisas. Então, de um jeito ou de outro, eu vou criar um campo de desequilíbrio interior, de sofrimento inútil, de infelicidade, de entrar em baixa. Tá? Isso acontece, nós também, eu não sou isento disto, mas
qual é o trabalho de cultivo pessoal. E tive a graça divina de ter uma companheira que acompanha esse processo. Tá? Nós tentamos crescer juntos, temos nossos embates também, porque isso vai ajudando na caminhada. Mas a partir do momento em que eu achar que eu agora estou seguro, agora eu sei, eu sou bambão, pronto, começou. Aí começa o apodrecimento do processo. Tá? Enquanto eu estou crescendo, consciente da insegurança, consciente dos meus medos e indo além dos medos. Né? Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é eu ir além do medo. É apesar de. Apesar de. Esse é o ponto. Né? Bem-vindo, Júlio. Oi, Júlio. A coragem é a capacidade que eu tenho de enfrentar uma adversidade. Surgiu alguma coisa, né? Eu estou morrendo de medo, mas eu vou e enfrento aquela situação. Esse é o ponto importante. E aonde que eu vou encontrar forças para enfrentar a adversidade? Hein, meu querido? Aonde? Em você. Tá frito. Se ele botar a confiança dele em mim, ele está frito, não é verdade? Por quê? Porque a confiança está onde? Dentro de cada um. E essa confiança que eu tenho me permite confiar no outro. Sim. Tá? Ela me permite perceber e confiar. Então, eu posso caminhar de mãos dadas para valer. Tá? Num trabalho de mentoria também é isso. Quer dizer, o cliente, o mentorado, saber que pode pegar nessa mão. Tá? Que essa mão pode, às vezes, ser dura, mas ela vai ser uma mão de direcionamento, tá? Para a caminhada de vida. Então, esse é o trabalho, na verdade, todo que a gente está desenvolvendo. Tá? E eu perguntaria agora para vocês, qual é o maior obstáculo para o nosso crescimento? O maior. Sim? Eu não entendi. Eu acho que é a gente se diminuir, né? A gente não ter a autoconfiança de ter a certeza de que você pode atingir aquele objetivo. Vejo que é mais ou menos por aí. Uhum. Eu fico com o tema de hoje, o medo. Uhum. O maior obstáculo que eu tenho, que eu sinto no meu crescimento, é o medo e principalmente o medo de perder. Aí entra o que o Tadeu falou, né? Aí entra tudo que nós falamos. Medo de perder, de não dar conta, de perder a dignidade, de perder. Esse é o maior medo. Esse é o maior obstáculo que nós temos no nosso crescimento. E o medo da morte. E o medo da morte. Ela tá. Essa, me parece que é o maior impulso que nós temos de crescimento é o medo da morte. Ele não é negativo, não. Ele é positivo. Porque o tempo todo eu sei que, como diz Dom Juan nos livros do Castanheda, né? A morte é nossa grande companheira. Ela está sempre junto. A cada momento ela nos acompanha. Eu sei que a qualquer momento ela pode me derrubar. Agora, eu vou lutar até o último instante para que ela não me derrube, sabendo que vai ter um momento que ela me derruba. Né?
Então, o medo da morte é um estímulo muito grande, tá? Só que eu não posso ter terror frente à morte. Eu não posso ter terror, porque aí eu abro o espaço e não caminho mais. Eu começo a patinar em cima do medo. E uma das coisas que o modelo que nós estamos vivendo, principalmente esse ano, ele é de instigar muito nas pessoas o medo da morte. Tá? É tantas mortes, tal, é tudo, tal. Mas sempre existiu a morte. Tá? Mas se faz um verdadeiro terrorismo e as pessoas não têm medo. Claro, é evidente que há um cuidado. Eu saio bastante, porque eu tenho que ir ao supermercado, eu vou ao banco e volto. Maria Luísa fica mais em casa. Claro que há que ter um cuidado para não... Mas não é o Covid, qualquer outra coisa pode se tornar invasiva. Né? Então, há que ter esse cuidado. Então, a morte é uma companheira no sentido de eu estar sempre alerta, sabendo que a vida é curta, ela cumpre um ciclo, pode ser interrompida de repente, pode ir mais longe, tá? Agora, eu vou cuidar não da morte, eu vou cuidar da vida. Eu vou cuidar para viver intensamente cada momento, porque aí a morte não me assusta. A hora que ela vier, ela vai me levar. Tudo bem, tchau e bênção, tá? Eu vou para outro estágio de vida, qual que é, não sei, tá? Todo mundo tenta adivinhar, existe muita elucubração do que vai vir depois da morte, e o depois da morte é manipulado demais nas pessoas. O importante é a gente viver bem. Agora, né? Eu cuido da vida. Cuidar da vida é saber morrer. Então, a gente poderia mais ou menos dar a seguinte conclusão. Né? O medo e a insegurança, eles causam sofrimento, eles causam a sensação de impotência. É horrível a gente se sentir impotente. Né? Frente a isso, eu me sinto impotente. Geram a ansiedade e geram o medo. Né? Isso é o que o medo e a insegurança fazem. E aonde que eu vou buscar a verdadeira segurança? A verdadeira segurança eu vou encontrar através do centramento. O que é o centramento? O centramento é eu parar, diminuir o nível de pensamento, né? Meditar, entrar para dentro de mim e buscar, entrar em contato com a fonte da vida e me conectar com essa fonte. Lá está toda a minha segurança. Com a fonte da vida eu tenho felicidade, eu tenho alegria, eu tenho segurança, eu tenho... É só eu aprender a me conectar. E isso, gente, é um aprendizado. Cada dia eu aprendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É por aí. Essa fonte, tradicionalmente, nós chamamos Deus, mas eu tenho um pouco de receio que a palavra Deus remete a uma coisa lá fora. Às vezes até uma coisa de quem eu tenho medo, porque desde pequeno me foi colocado um Deus que pode me castigar, que pode me levar, né? E aí eu posso ser manipulado por um Deus que não tem nada a ver com a vida. É um Deus de morte. Porque, agora, quando eu me conecto com a força interior que está dentro de mim, imagem e semelhança da força que está no universo, que está em tudo, que está em cada coisa, em cada plantinha, em cada bichinho, tá? Então, aí eu encontro o ponto de segurança, porque ele está aqui em mim e daqui eu me conecto à força maior, à fonte de tudo isso.
isso aí é o Deus revelado interiormente. Tá? Então, essa é a ideia, a proposta que a gente tem. E eu diria que ter segurança, ser seguro, não significa acabar com a insegurança. Não. Ser seguro significa aceitar a insegurança como característica nossa de seres humanos. Seres vivos, né? Nós somos seres humanos, nós somos inseguros, nós temos a insegurança. Então, ser seguro não é acabar com a insegurança. Não, agora eu não tenho medo de nada, eu tenho certeza de tudo, eu sou seguro. Isso não existe. Né? Mas saber que a insegurança faz parte da nossa característica de seres humanos. Acho que a gente poderia... Eu gostaria de abrir para todo mundo, tá? Um depoimento agora. Como é que você sentiu, inclusive as pessoas que acompanharam sem abrir o visual, né? Se quiserem dar um depoimento, como é que sentiram, isso pode enriquecer agora o grupo todo. Como é que foi essa reflexão de hoje? Quer colocar, Armando? Estou vendo o teu sorriso já de quem? Às vezes eu fico... agora não é um medo, né? Mas é uma certa... Nem segurança, mas de não querer falar muito, não participar muito. Não, mas tá bom. A meditação é alguma coisa que ajuda a gente a buscar os recursos lá dentro que nós já temos. A maior parte dos recursos para sair de qualquer situação não é só sobre a PNL, é sobre um monte de outras teorias, de outras ferramentas. Toda vez que você consegue buscar lá dentro de você aquilo que você já tem, você já sabe como fazer. Só que por uma N questões você não aplica. Então, quando eu consigo buscar os recursos que eu já aprendi, que eu já tenho, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, uma brincadeira, né? Eu sou um, mas todos nós somos um. Nós estamos o tempo todo aprendendo, olhando, observando, e aquilo está passando. Agora eu vou buscar lá dentro de mim aquilo que eu já usei alguma vez e eu posso usar de novo para tirar o medo, né? É um trabalho de... eu tenho recurso para não ter medo. Basta que eu vá buscá-lo. Mas para buscá-lo eu tenho que ir lá no fundinho mesmo, tenho que buscar lá no fundo, então me concentrar para isso. Isso. Ok. Ancoragem. É a ancoragem, né, Armando? É onde você pode se ancorar. Perfeito, perfeito. Exatamente. Perfeito. Você tem âncoras que muitas vezes você nem sabe que tem. Se vocês me permitirem, rapidinho para citar uma situação, eu passei por algumas situações diferentes. Eu trabalhei no banco. Então, o que aconteceu? Tinha uma moça que trabalhava num banco, no posto de serviço do Banco do Brasil, e quando nós estamos em São Paulo, pegou fogo no banco, num andar do banco. Só que ela tinha passado por fogo no Andraus, né? Um famoso incêndio que teve em São Paulo e tal, e ela tinha passado por aquele trauma. Ela entrou num apavoramento danado, né? Saiu correndo para fazer a coisa, ela tinha aquela memória negativa, e nós já tínhamos um treinamento para a brigada de incêndio. Então, olha só, eu costumo até usar esse exemplo. Embora estivesse pegando fogo no prédio, todos nós descemos tranquilamente, aprendemos a fazer, embora todos nós com medo, mas nós fomos além. Eu sei fazer, eu sei enfrentar este medo porque eu tenho um recurso, eu sei como fazer. E ela não, ela passou por aquele problema, gravou a memória de que ela tem que sair de qualquer jeito. Precisaram dar uns tabefes nela porque ela entrou em... Sim. Em transe, entrou né? em histeria, né? Ela ficou histérica. Alguém pegou, sacudiu ela, deu uns tapas. Aí ela conseguiu voltar e todos nós descemos. Não aconteceu nada. Não. Mas o pânico, o medo excessivo tinha sido gerado. Agora, eu aprendi um recurso
que ir embora com medo, né? Como diz aquela brincadeira. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Com medo mesmo, é? Vamos embora. É isso Legal. aí. Então, Tá. ok. Alguém mais? Tá ok, gente. Valeu. Valeu. Uma bela reflexão. Muito bom. Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Muito bom. Amém, amém. Amém. Para todos também um abraço, uma boa semana. Até a próxima semana. Até. Obrigado a todos. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Obrigado a todos e até quinta, né? Até quarta. Quarta-feira a gente vai ter uma nossa e quinta-feira é o Valdemar. com o Valdemar. Tá. Quinta é no Zoom ou é no Insta? Na Vai ser quinta-feira. no Zoom. Vai ser no Zoom. O próprio Valdemar tem 85 anos. Ele pediu, eu não quero fazer no Instagram, eu quero fazer no Zoom. Ele delimitou o campo. Ok, boa noite. Tá, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Júlio.